A mais bonita ministra do Brasil. Dispensa apresentações, né? Então, muito obrigado, ministra Damares, por estar aqui conosco. É uma alegria tê-la aqui no CIPEC, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Dia especial. Eu acho que a gente hoje marca um dia na história. E eu até recomendo todos vocês guardarem esse crachá, porque nossos netos vão falar desse dia. E nós vamos dizer, eu estive lá. É um dia especial para todos nós. É um dia especial para o movimento conservador do Brasil. Tá muito lindo, né? Tá. Muito lindo. Ministra Damares, você recebeu todo tipo de crítica infundada, agressão, todo tipo de violência contra a sua dignidade, o seu trabalho. E você superou tudo isso com esse sorriso lindo e maravilhoso, que a gente fica sempre encantado. Antes de entrar no tema, como é estar no governo Bolsonaro fazendo aquilo que você sempre fez, só que agora com muito mais forças, muito mais meios de ação e muito mais apoio? É ou não é? Ó, é uma experiência extraordinária, Alan, tá? Extraordinária porque nós estamos vivendo um momento incomum. Eu tenho usado muito essa frase, nós estamos vivendo incomum. O governo Bolsonaro é um governo incomum, num momento incomum, mas formado por pessoas comuns. E eu ouso dizer, um governo incomum que vai fazer o incomum. E eu ouso falar isso. É tudo muito novo. Eu que já estive há tantos anos nos bastidores do poder, às vezes até eu me assusto. Será que nós estamos sendo arrojados demais? Será que nós estamos sendo ousados demais? Mas está tudo dando muito certo. Porque o povo queria isso, né? E quando você pergunta como é que você superou tudo, todas as críticas, os ataques, é porque, à medida que os ataques vinham, eu percebi que nós éramos maior do que a gente imaginava. Esse exército aqui, ó, foi se levantando. Me atacavam, daqui a pouco tinha um grupo lá em Ambupe, na Bahia, me defendendo. Me atacavam, daqui a pouco lá no interior do Rio Grande do Norte tinha gente na rua me defendendo. Aí a gente percebeu que nós somos maior do que nós imaginávamos. Esse exército de conservadores é muito maior. E vou usar, é muito poderoso. Esse exército calou o poder econômico, esse exército calou a manipulação da mídia, esse exército reverteu. Eu não precisei me defender, Alain. Vocês não me viram na imprensa me justificando. Os ataques vinham, eu me calava, mas o exército me defendeu. Então, eu acho que essa nossa unidade, esse nosso exército, está deixando eles malucos. Porque, assim, ó, nós não tínhamos um líder, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos uma voz de comando. E esse povo todo se encontrou. Esse povo todo, de repente, viu que estava unido. Eles ficaram anos construindo uma estratégia, anos investindo dinheiro para unir o exército deles. O nosso exército foi assim, ó, porque todos nós já estávamos prontos para esse momento, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu fui nos Estados Unidos, sabe esses gringos que estão aí, espetaculares? A gente vai na fundação deles, prédios de 10 andares, aqueles prédios de fundações conservadoras de 10 andares, com milhares de funcionários. Sabe onde é a minha sede? É no quiosque da RAI. A RAI está aqui, ó. Não. O nosso movimento conservador de Brasília se reúne no quiosque da RAI. Foi lá que a gente se encontrou. Nós não temos um prédio de 10 andares, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos nem partido, né, RAI? E o movimento nasce ali. E eu vou dizer uma coisa, Alain, e isso está deixando o mundo assim, embobecido. Da onde este povo saiu? Da onde esse povo surgiu? E aí, gente, esse exército só cresce, está forte, está organizado, e agora é só a gente ter as estratégias para os próximos passos. Então, foi assim, Alain, foi assim que eu sobrevivi, foi por causa deles, e com eles, né? E vou dizer, e a minha responsabilidade com eles é muito grande, porque agora não sou eu sozinha. O que faço, o que penso, é por eles, é com eles, e eu tenho assim, a responsabilidade
por eles, de continuar a caminhada. Amo vocês. Desculpa, mas Tu se emocionou, foi? é que nós chamamos muito. Obrigada. A esquerda não sabe o que é isso. Eu xinguei meio mundo quando eles brigaram contigo. No meu canal eu posso, eu xinguei meio mundo ali. Obrigada. Enfim, desculpa, gente. Todo mundo xingou alguém por minha causa. Obrigada. Obrigada. Damares, eu estava entrevistando o Bernardo Kister aqui e ele falou que teve um cardeal, provavelmente a serviço de Lúcifer, né, que disse que não existe infanticídio no Brasil. Não existe infanticídio. Eu estava dando palestra em Novo Progresso, no Pará, para 15 pessoas apoiadoras do Terça Livre. Eu peguei voo Brasília, Cuiabá, Cuiabá, Sinop. De Sinop eu fui para Novo Progresso de carro naqueles Toyota antigo que o vento vem no pé, sabe? E fui lá e dei palestra para o pessoal naquelas mesinhas de bar. E enquanto eu estava dando palestra, no dia seguinte eu fui visitar uma tribo indígena. A própria enfermeira da tribo lá veio comentar comigo que tinha uma tribo no Mato Grosso de uma avó que tinha acabado de matar o neto. Isso foi, acho que no meio do ano passado, ainda no meio da campanha ali. Como negar infanticídio? O que está acontecendo de fato no Brasil de infanticídio? Olha, Alan, na verdade, manter o povo isolado e manter o povo nu, com a pena na cabeça, é o que a esquerda sempre quis. Mas este povo, nós temos que, quando a gente olha para o índio, nós temos que entender que ele não é o índio, é um ser humano. Então, quando você fala de índio, parece que a gente rompe o índio e o ser humano. Eles são pais, eles são mães, eles são filhos, eles têm nome. Até antes da gente se falava de direitos indígenas, direitos dos povos indígenas. Aí eu vou e falo o nome Iganani, eu falo o nome Hakani, eu falo o nome Moadi, Amalé. Eu começo a dar nome e a dizer que é um indivíduo. E isso começa a assustar. Não me lembro antes no Congresso Nacional deles falarem nome, individualizar o índio enquanto pessoa. Isso causou um susto. Quando eu disse, a gente tem que parar tudo para salvar a Iganani. Como parar tudo? É uma menina. Não, é uma índia. Não, é uma menina. Não, é uma índia. Então, assim, não é uma índia, é uma menina. E uma menina brasileira. Ela nasceu em território nacional. Nós não estamos deixando enterrar índios, nós estamos enterrando criança. É diferente. Então, quando eu trago para esse lado, as pessoas se assustam. A mãe índia, quando está enterrando o bebê, não é uma índia enterrando um bebê, é uma mãe enterrando um bebê. E essa mãe ama. O índio tem sentimento, o índio não é bicho. O índio ama seus filhos desesperadamente, e a gente precisa entender isso. Aí vocês imaginam, nós na área urbana temos a lei da palmada, que não pode dar uma palmada numa criança. E na aldeia pode enterrar a criança. Gente, que loucura é essa? Que nação é essa? 2 pesos e 2 medidas. Quando eu me deparei com o infanticídio, eu disse, não, tem alguma coisa errada. Por que a criança indígena vale menos que a criança branca? E eu que sou violadora de direitos. É isso que eu não consigo entender. Eu que quero salvar a criança indígena, sou violadora de direitos. E aí a gente começou a fazer esse debate no Brasil. E aí as verdades começaram a vir. Quando eu permito que o índio mata uma criança, e eu não interfiro e não ajudo a salvar, eu estou condenando aquele povo a ficar pequeno e reduzido. E esse povo pequeno, reduzido e doente, porque vocês acham que uma mãe indígena, quando enterra uma criança, ela vai continuar sendo a mesma pessoa? Nunca. Quem é mãe aqui sabe. Nós temos mães indígenas que se suicidam depois que enterram, ou então se suicidam antes de enterrar. E aquelas que não se suicidam vivem o resto da vida histéricas, doentes e deprimidas.
Manter isso, gente, manter o povo triste, doente, com saudade dos seus filhinhos que eles enterraram, não é justo. E hoje, um outro líder religioso, um arcebispo, disse que nós da direita somos violentos e injustos. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Vocês acham que salvar criança indígena do sacrifício é injustiça? Ou fechar os olhos para isso que é injustiça? Então, o infanticídio existe. São todos os índios que matam, Alan? Não. Nós temos 305 povos no Brasil. Dos 305, em torno de 30 povos, 40, 30, matam as crianças. Quando nasce com deficiência só? Não. No caso de gêmeos, existe a situação, tem aldeia que quando nascem as crianças gêmeas, eles não sabem por que nasceu gêmeos, acham que a alma se dividiu entre o bem e o mal, não sabem qual é o bebê do bem e qual é do mal, e enterram os dois vivos depois do nascimento. Eu conheço médicos que estavam na aldeia, no passado, que não podia falar, eles faziam um parto gemelar, e eles tinham que entregar os bebês e virar para não ver a mãe enterrar o bebê. E eles contam isso. Hoje, eles estão começando a falar. Depois que a gente começou a quebrar o silêncio, eles começaram a falar. Então, são gêmeos, crianças com deficiência, filhos de mãe solteira. É o caso da minha filha, filhos de mãe solteira. E nós temos aldeia que o primeiro filho tem que ser menino. Se nascer menina, tem que matar até vir o primeiro menino. Depois que vier o primeiro menino, pode-se ter meninas. Eu tenho uma menina que nós cuidamos lá em Brasília, que antes dela a mãe matou 4 meninas. Aí eu pergunto, vocês acham que a mãe quer matar? Não. Imagine a mãe de um menininho de 1 ano surdo, que ela descobre com 1 ano que ele é surdo. Aí, quando descobre que ele é surdo, o pajé fala, enterra. Vocês conseguem entender essa mãe cavando um buraco, olhando para o bebê olhando para a mãe, brincando, achando que a mamãe está brincando, e ela pegar o bebê de 1 ano, que é mãe aqui, gente, sabe o que eu estou falando? Ela pegar o bebê de 1 ano, olhar nos olhos dele e pedir perdão, e enterrar ele vivo? Vocês acham que a gente tem que manter nossos índios sofrendo desse jeito? Não, gente. A gente não pode mais. No momento em que a gente descobre isso e a gente se silencia, nós somos cúmplices desse homicídio. Isso não é cultura, isso é homicídio. E como a gente descobriu? Nós descobrimos porque as índias começaram a pedir socorro. Como é que eu me envolvi com tudo isso? Eu fui lá atrás? Não. As índias começaram a gritar e pedir socorro. E eu não posso fechar os ouvidos para essas mães. É um feminismo tão besta, idiota. Cadê as feministas nas aldeias ajudando a mãe indígena, a mulher indígena a salvar seu filho? Cadê? Não é uma hipocrisia? O feminismo que protege mulher, cadê as feministas nas aldeias protegendo as mulheres indígenas para que elas não enterrem seus filhos? Então, é uma loucura, Alain. Então, os índios têm o direito de ser respeitados como ser humano. Os índios têm o direito de sonhar. Esses dias, uma menina indígena que trabalha conosco, que mora conosco, ela pediu uma boneca que chora. Eu comprei a boneca e levei. E ela apertava a barriguinha da boneca para a boneca chorar. Eu disse, meu Deus, ela tem o direito de ter uma boneca. Ela tem o direito de brincar. Ela tem o direito de viver. Aí vem os antropólogos de esquerda falar que não, que se o índio resolver matar, tem que deixar. E eu respondo o processo, Alain, porque eu salvei crianças. Então, eles disseram que o que eu fazia era interferência cultural. E o que eu fazia era uma espécie de sequestro. Na hora que eu socorro uma mãe, nunca fui numa aldeia, Alain, e peguei uma criança e saí correndo. Eu nunca sequestrei uma criança indígena. Ainda. Todas as crianças, a Rai conhece, a Rai trabalha com uma do lado dela. Todas as crianças que a gente salvou foram as mães que pediram socorro. Então, a gente trazia a mãe e a criança. Aí os antropólogos diziam que essa forma de eu trazer a mãe e a criança é uma espécie de sequestro. E sequestro é crime hediondo. E ainda diz que eu mantenho as mães e as crianças em cárcere privado, lá no shopping, no cinema, andando, comendo, brincando, cárcere privado. Então, assim, é uma política indigenista que tinha no Brasil injusta. Gente, os índios americanos,
Eu estive com eles são ricos. Eles têm até produtora de cinema. Eu recebi agora no gabinete os índios Maori lá da Nova Zelândia. Meu Deus, eles são incríveis. Eu recebi de 3 tribos diferentes. Eles estão bem, eles estão prósperos. Eles praticamente movimentam toda a economia do país. Por que o nosso índio tem que ficar pelado no meio do mato, Alain, com uma pena na cabeça? Eu vou contar uma coisa para vocês. Tinha uma tribo lá na fronteira com a Venezuela. Estava muito frio, muito frio. Aí um grupo de empresários aqui de São Paulo resolveu mandar um caminhão cheio de cobertor. O caminhão foi, chegou lá na base da aldeia, lá na FUNAI, descarregaram os cobertores, para os cobertores subirem para a aldeia, para as crianças que estavam morrendo de frio. Na hora que o caminhão saiu, botaram fogo nos cobertores. Porque disseram que cobertor não é cultura indígena. Peraí, mas frio é cultura? Vocês estão entendendo como é que eles viam as coisas no Brasil? As crianças podem morrer de frio, porque morrer de frio é cultura, mas cobertor não é. Não, se a gente levar o cobertor, vai interferir na cultura deles. Eu tenho uma outra história com os índios Zoé. Essa história é muito triste também. Os índios Zoé são aqueles índios lá do Pará, que tem aquele cano aqui debaixo do pescoço. Já viram que eles ficam um cano assim de bambu? É muito interessante aquele povo, é um povo muito lindo. Os índios Zoé, quando fizemos contato com eles, eles descobriram que nós temos panela. Panela, gente, panela. Porque os índios Zoé cozinham na panela de barro. E eles fazem a comida para toda a aldeia, numa única panela. Mas tem hora que a panela de barro arrebenta. Então a comida estava ficando pronta, a panela abria, perdia toda a comida. Quando a FUNAI e alguns antropólogos e alguns missionários começaram a ir na aldeia e levar a panela de ferro, eles ficaram loucos pela panela. Então, eles aprenderam a falar a palavra panela. Era a primeira palavra que eles aprenderam. Então, cada vez que chegava alguém lá, a única coisa que eles pediam era o quê? Panela. A FUNAI disse que não era para dar panela para os índios Zoé, porque ia estragar a cultura deles. Gente, hipocrisia. Eles podem perder a comida, mas não pode ter uma panela. Aquilo me deixava assim, e ainda hoje a panela não entra na aldeia Zoé, porque os antropólogos não deixam, que vai acabar com a cultura. Eu vou contar uma outra história, assim, para a gente encerrar a parte indígena. Por que eu me emociono? Porque eu vejo eles como gente. Eu vejo eles como... Eles não são índios. Eles são meus amigos. Eu sinto saudade. Quando eu fico longe de Moadi, eu sinto saudade de Moadi. Gente, ela é uma mulher. Ela é minha amiga querida. Não é um índio. A minha amiga Moadi. O Suruahá, por exemplo. O Suruahá descobriram o sal. Os Suruahás têm menos de 30 anos que foram descobertos, que foram contactados. E aí, o pessoal da FUNAI levou sal. E eles descobriram o sal. Gente, vocês sabem o que é comer carne de caça sem sal? Você sabe o que é comer peixe sem sal? Era assim que eles viviam. Quando eles descobriram o sal, pensa na alegria deles. Sal é gostoso, gente. Vocês não prestam atenção, porque a vida de vocês é sal toda hora. Vocês não... Tenta comer um hambúrguer sem sal, vai. Come uma batata frita sem sal, vê como é gostoso. Aí, eles gostaram do sal. Então, quando a gente chegava na aldeia, qual era a única coisa que eles pediam? Sal. Aí a FUNAI disse, não pode levar sal, porque sal não é a cultura do índio. Um cinegrafista australiano fez um documentário sobre o Suruahá. E ele foi com os funcionários da FUNAI, são vários dias andando. E ele viu que os funcionários da FUNAI levaram um saco de sal. E chegava perto de um buraco, eles botavam um pouquinho de sal no buraco. Chegava perto do outro buraco, botava sal no buraco. Aí o cinegrafista perguntou, por que vocês estão botando sal no chão? É para as antas aqui gostam de sal. Ok. Aí quando chegaram na aldeia, o índio pediu sal. Eles, não, sal não é sua cultura. Aí assava o peixe do índio sem sal, eles se reuniam no cantinho, passavam o salzinho deles e comiam. Quer dizer, a anta merece o sal e o índio não merece. Então, assim, gente, é dessa forma que a política indigenista no Brasil tem sido conduzida nos últimos anos. O índio tem que ficar isolado, longe, sem sal, sem panela, sem cobertor.
Aí eu pergunto para vocês, as índias que estão conosco, as crianças, pergunta a eles se eles querem voltar para a aldeia. Sabe qual é o maior motivo que a minha filha não quer voltar para a aldeia? Mosquito. A minha filha ama o povo dela, mas ela não pode voltar para a aldeia por causa do mosquito. Os mosquitos incomodam. Quando eu encontrei a minha filha, a pele dela era grossa, porque ela tem alergia à picada, ela é toda machucada, E aí a gente não pode dar mosquiteiro na aldeia, porque não faz parte da cultura do índio. O mosquito é cultura? O mosquiteiro não é? Então, gente, a gente tem que acabar com essa hipocrisia. Nós temos que acabar com essa idiotice. São seres humanos. E eles merecem ser tratados com dignidade. Tem um índio, depois vocês procuram na internet, chamado Índio do Buraco. A FUNAI ganhou prêmios internacionais por causa do Índio do Buraco. E eu fui investigar o Índio do Buraco. É o único índio de um povo remanescente. E ele dorme dentro do buraco. Então, ele fica andando no território dele. Quando é de noite, na hora de dormir, ele cava um buraco, entra no buraco, se cobre de areia. A FUNAI disse, que coisa mais linda. Que coisa mais espetacular. E botaram o nome dele do Índio do Buraco. Aí a FUNAI demarcou a área do Índio do Buraco. Tem um monte de câmera que fica monitorando. Um dia ele dorme dentro desse buraco, cobre de areia. Aí ele acorda de manhã, sai, vai caçar, come. Na hora de dormir de noite, ele dorme nesse buraco. E ele fica só monitorando, como se fosse um Big Brother na floresta. Ganhando prêmios internacionais. Espera aí, a pergunta é, por que ele dorme no buraco? Aí um antropólogo velhinho conversou comigo, ministro Damares. Ele dorme no buraco porque ele tem medo da onça. Então, na hora de dormir, ele precisa se proteger. Então, ele entra no buraco, se cobre de terra, para a onça não sentir o cheiro dele. Puta merda. Alain, algum antropólogo foi lá perguntar se ele está com dor de dente? Será que esse homem, tudo que ele não queria era um abraço? Será que se ele conhecesse cobertor, ele ia preferir a terra do que o cobertor? Será que se ele... Gente, sabe na noite, sabe o que é dormir numa noite de chuva dentro de um buraco, com medo da onça? Será que ele não preferiria uma cama com cobertor e um caldinho quente na hora de dormir? Então, assim, são os conceitos que a gente tem que questionar. Aí eu sou a doida. Porque tem noite que eu choro pensando no Índio do Buraco. Em noite de chuva, eu lembro dele. Gente, o ser humano... Vou sequestrar. É isso. Assim, a gente tem que amar esses povos. E outra coisa, gente, que todo mundo ficou preocupado quando eu comecei a falar do infanticídio. E por isso que eu falo com tanta emoção. Porque eu tenho uma responsabilidade com os povos. Quando eu falo do infanticídio, eu não quero que ninguém odeie os índios. E eu falo dessa forma, inclusive, para provocar sentimento, para provocar solidariedade. Em nenhuma palestra minha, depois que eu falei do infanticídio, que eu mostrei as fotos, que eu mostrei as crianças, eu vi alguém levantando com um pau na mão, vou matar o índio agora, não. As pessoas choram. E as pessoas começam a ver o índio de uma outra forma. É tudo que eu quero, que vocês vejam o índio com amor. Que vocês vejam os índios no Brasil como nossos irmãos, que estão no mato porque foram condenados a ficar lá. Se eles quiserem ficar na floresta, que fiquem. E vamos ajudá-los a viver felizes na floresta. Mas se eles quiserem ir para a faculdade, que vão para a faculdade. Se eles quiserem ir para a escola, que vão para a escola. Se quiserem ser empresários, que sejam empresários. Gente, trocar conhecimento com eles. Trocar, sabe, trocar informações. Viver com eles, abraçá-los. Então é isso, gente. Eu tenho buscado no Brasil uma grande jornada de amor pelos povos. Eu tenho buscado no Brasil uma grande jornada de aliança. Inclusive, estão dizendo que eu sou lésbica porque eu uso esse anel. Aí agora tem especialistas me investigando. Olha meu anel aqui, vocês olharem de perto. Ó. Tá vendo essa aliança aqui? Tem uns especialistas fazendo uma tese de doutorado que a Damares é lésbica porque eu uso um anel preto. Caracas, eu estou falando tanto que quero casar. Eu estou falando tanto que eu quero um marido. Aí eles estão falando que eu sou lésbica. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui?
aliança com as crianças. É um símbolo de aliança com as minhas crianças. Desde que eu descobri que elas morrem tão somente porque nascem meninas no Brasil. E que ninguém nunca me contou, me mentiram a vida inteira, não falaram que isso era verdade. Vocês estão ouvindo falar de infanticídio agora por minha causa, por causa do nosso trabalho, de uns 10 anos para cá. Esconderam isso de mim. Quando eu descobri que as crianças morrem porque nascem meninas, ou porque nascem com lábios leporino, ou porque nascem gêmeos, eu fiz uma aliança com elas. Eu uso esse anel. E eu só vou deixar de usar esse anel no dia que eu tiver certeza que nenhuma criança mais está sendo enterrada viva no Brasil. É isso. Desculpa! Deixa eu aproveitar. Quero casar. Eu vou entrar no Tinder. Conserva a Tinder.